Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazer essa dica de leitura, uma dica de leitura que eu iria trazer, no caso, ontem, né? Que foi Páscoa, questão de comemoração da Páscoa, é uma obra que tem muito a ver, porque vai tratar sobre o ministério de Cristo. Antes de eu apresentar para você essa obra, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreve, não deixe de passar por esse canal sem marcar com a sua presença. E aciona o sininho das notificações. Aperta o sininho, vai abrir as 3 abas, a primeira opção todas, você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. E também quero agradecer, né, já que eu olhei antes aqui de abrir esse vídeo, para fazer esse review, agradecer a todos os irmãos que estão inscritos, os que nos acompanham desde o começo, aqueles que recentemente têm se inscrito no canal. Muito obrigado a todos os inscritos, porque atingimos a marca, a primeira meta no caso, de 1000 inscritos no canal. Então, nosso muito obrigado, né? E Deus continue abençoando a cada um. E para que possamos alcançar mais metas nesses projetos aqui, vamos trazer mais coisas novas no canal, graças a vocês, tá bom? Vamos apresentar aqui o review. A obra é essa aqui, A Vida de Cristo. Deixa eu apresentar aqui, mostrar a câmera para vocês. A Vida de Cristo, da editora Quadrante, aqui do J. Pérez de Urbel. Não é um autor tão conhecido, mas uma obra aqui praticamente de 800 páginas. Tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui o sumário. Vou mostrar rapidamente, vamos fazer uma leitura de 2 textos específicos dessa obra. É uma obra bem simples, tá? Não tem uma linguagem acadêmica. Tem algumas partes um tanto mais profunda, né, a questão da análise do autor, mas nada de uma leitura difícil, uma leitura técnica. Aqui, ó, começando o sumário, prefácio, expectativa. Profeta Zacarias, a Anunciação, Maria em casa de Isabel, no caso toda a vida de Cristo, né, narrada aqui nessa obra. Nascimento de Cristo, circuncisão, os magos, no desterro, o filho do carpinteiro, Israel no Império, precursor do Monte da Tentação ao Jordão, os primeiros discípulos, primeira aparição na Judéia. Segunda parte aqui do sumário. A Samaritana, alvores da Boa Nova da Galileia, os apóstolos, primeiro encontro com os fariseus, as bem-aventuranças, Moisés e Jesus, prodígios e perseguições, a embaixada do Batista, ante os escribas e fariseus, a pecadora, as parábolas do reino, através do lago das suas margens, Jesus na sinagoga de Nazaré, a multiplicação dos pães, pão da vida, lutas e curas na Galiléia e em Jerusalém, por terra de gentios, o anúncio da paixão e transfiguração, os últimos dias à beira do lago, a festa dos tabernáculos, catequese e polêmicas no templo, o cego de nascença e o bom pastor, através de Samaria e da Pérea, a escola de Cristo, a oração, novos embates do templo, a estadia na Pérea. Terceira parte aqui. As parábolas da misericórdia, as riquezas do céu e da terra, ressurreição de Lázaro, nos montes de Efraim, a caminho de Jerusalém, em Betânia, entrada triunfal de Jerusalém, Jesus e os inimigos no templo. Ele está tendo mais com os fariseus, né? Outro dia de luta, o dia dos anátemas, abominação da desolação, preparação da Páscoa, a ceia, despedida. Aqui, ó. Últimas palavras, Getsêmane, a captura, interrogatórios prévios, o julgamento do Sinédrio, Jesus no tribunal de Pôncio Pilatos, a sentença, a crucifixão, o dia da ressurreição, novas aparições, a ascensão. Aqui a parte final, sobre o autor, crédito das imagens. Você tem muitas imagens belíssimas aqui de quadros, pinturas, que você pode ver para começar a obra aqui, ó. Prefácio, você tem essa pintura aqui de pintura bizantina de Jesus. Nós vamos para a parte ali da leitura. Vou baixar aqui a câmera para facilitar. Sempre quando vai começar um capítulo, você tem algumas imagens aqui, ó. Essa aqui. Aqui, ó. A editora Quadrante tem esse costume de fazer isso, né? Aqui, ó, pinturas, quadros, sempre quando vai falar sobre algum capítulo, sempre em relação ao tema que está sendo abordado. Aqui,
vamos falar sobre o traidor desmascarado. A questão da ceia, quando Jesus vai falar sobre Judas aqui. Aqui, ó. A cena é muito simples. Dada a posição dos atores, né? Pedro, detrás de Jesus, deve ter levantado o tronco e feito a João um sinal com a cabeça. No caso aqui, quando Jesus fala, ó, essa parte eu não li. Aquele a quem eu der o pão, que vou molhar, e molhando deu a Judas. No caso, sobre o traidor, né? João compreendeu imediatamente e, girando sobre si, recostou ao lado direito, ficando tão perto de Jesus que pôde reclinar a cabeça em seu peito, confiante, como uma criança. Perguntou-lhe simultaneamente com a boca e com os olhos: quem é? Jesus responde ao discípulo amado, mas de uma maneira que implica segredo. O traidor é aquele a quem lhe entregaram um bocado de pão. Não pronuncia nome algum. João sofre e cala-se, mas Simão Pedro teria sido capaz de cair sobre Judas com todo o ardor do seu sangue. O sinal que Jesus dá é uma nova demonstração de amizade. Entre os beduínos do deserto, o xerife ainda faz o mesmo quando faz honrar um hóspede e dá-lhe mostras de afeto. Nós usamos o brinde e eles usam um pedaço de pão escolhido e entregue pela mão daquele que convida. No cenáculo, quem convidava era Jesus, o honrado Judas. Mas Judas resiste, está cego. Não recusa o bocado de pão, mas despreza o amor que se lhe oferece, e naquele momento fica decidida a sua sorte. Aqui, no caso, é um costume. Como Jesus ali convida, e os convidados estão à mesa, o primeiro bocado de pão é para Judas. No caso, alguns discípulos vão entender que ele estava sendo honrado mais do que todos, mas só Judas, no caso João, entendeu ali a mensagem quando Jesus vai dar o pedaço de pão, porque já havia falado, no caso, poderia ser em sigilo ali, mais baixo, enquanto os outros discípulos estavam conversando à mesa e não prestaram atenção no que Jesus poderia ter falado, não entendeu a mensagem, mas João realmente captou que realmente o traidor era aquele que Jesus estava entregando o pedaço de pão, por causa de um costume, e outros não prestaram atenção. Muito interessante essa parte. Pode ver, que a leitura não é uma leitura difícil. Ele vai narrando praticamente tudo, mas com alguns detalhes que passam despercebidos na nossa leitura normal. Outra parte aqui que eu separei para vocês é a questão da crucificação. Outro detalhe também interessante. Aqui, ó, a questão da zombaria, né? Aqui, ó. Olá, tu que destróis o templo, reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Cheios de raiva e de alegria, os chefes misturavam seu sarcasmo com os do vulgo, mas repugnavam dirigir-se a Cristo e falavam com os circunstantes. Salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. Se é ungido de Deus, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Aqui. Havia como os que um contágio de ódio e de troças. Os soldados romanos faziam alusões irônicas à inscrição fixada no alto da cruz: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E depois de encherem um copo de vinagre misturado com fel, cercaram dos lados. Até do lado provinham os insultos e blasfêmias. Gestas ululava e ria com um riso sinistro. Aqui, no caso, uma questão da tradição católica dá os nomes, dos 2 ladrões. Um riso sinistro, ao mesmo tempo que dizia: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós contigo. Da cruz, no entanto, não vinha resposta alguma. Jesus calava-se. O seu corpo maltratado, desfigurado, já não tinha energias físicas e somente estava absorto no pensamento do Pai Celestial, a quem ofereceu o sacrifício de sua vida. Dimas, o outro ladrão, retorcia-se e olhava em silêncio para o companheiro do centro. Interessante aqui que a gente fala sobre ladrão, mas no caso, quem lembra da história sabe que a outra cruz que Jesus foi crucificado é a cruz de Barrabás. E a Barrabás era um revolucionário político, era contra Roma. Os outros 2, no caso no grego, está dizendo que não era lestai, não quer dizer que eram ladrões, simples ladrões, porque simples ladrões, pela lei ali, não eram crucificados. Os outros 2 ali praticamente também eram revolucionários políticos e possivelmente eram os 3 que foram presos juntos para serem crucificados, porque seria pena capital, para quem se voltava contra o Império Romano. Então ali no caso seria o Gestas, como diz aqui, Dimas e Barrabás. Então como Jesus foi trocado, foi no lugar de Barrabás ali juntos com os outros 2. Irmãos, interessante, uma obra que é muito densa. Tá? Você também tem outra visão interessante. Olha esse quadro que é muito bonito sobre a crucificação.
Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, crucificação do lado e aqui essa pintura. Ok, irmãos? Vou deixar para vocês essa dica maravilhosa aqui do J. Pérez de Urbel, que é um autor espanhol, teólogo. Mais uma vez aqui, ó, Vida de Cristo, Pérez de Urbel, editora Quadrante, ok? Deixando essa dica para vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.